Hoje o nosso bate-papo é sobre a cirurgia de redução de estômago adaptada para quem tem diabetes tipo 2. O responsável pela aplicação da técnica é o médico Cláudio Motim. Essa cirurgia, então, nos últimos 10 anos foi começada a pensar em usar em diabetes. Por quê? Os diabéticos mais pesados, acima de 35 de índice de massa, ela tinha excelente resultado. Então se pensou agora, desde 2009, nosso protocolo começou em 2009, em usar abaixo de 35, ou seja, pacientes com sobrepeso, obesidade classe 1 e obesidade leve. E então, os resultados? Os resultados hoje nós estamos com números bem animadores, nós estamos com mais de 90% de bons resultados, remissão de diabetes, gente que sai do hospital sem usar remédios já, e isso por uma causa hormonal, não é mágica isso. E por que essa cirurgia funciona? Qual é o mecanismo que faz com que essa cirurgia tenha bons resultados? Bom, necessariamente ele tem que reduzir um pouco, porque todos os sobrepeso e obesos classe 1 tem que emagrecer um pouco. Mas isso não é o tão forte da cirurgia. O importante é o desvio intestinal, que se chama Y de Roux. Veja o que acontece com o estômago e o intestino. Depois de reduzido, o estômago fica conectado direto com a parte do intestino chamada jejuno, por onde passa o alimento. Outra parte do intestino é desviada e conduz os sucos digestivos, que só se misturam com os alimentos quase no final do processo. Essa transformação, essa deposição do intestino gera hormônios. As incretinas são hormônios intestinais. Isso é um conhecimento novo. E isto, um deles vai no pâncreas e começa a melhorar a função pancreática, invertendo o processo. O diabetes mata as células pancreáticas. Esse hormônio recupera. E o outro vai também diminuindo a resistência insulínica, que é um dos problemas do diabetes. E o outro vai ainda, que é o ganho secundário no cérebro, diminuir a fome, né? Que isso é maravilhoso. E essa técnica é pioneira? De certa forma, sim. Por exemplo, nessa indicação abaixo de 35 de MC, ou seja, obesidade grau 1 e sobrepeso, né? Ela está se desenvolvendo agora, se comprovando, se definindo cientificamente. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma publicação agora, recente, de um levantamento de 3 anos de cirurgias feitas lá, eles só têm registrados 10 cirurgias nesse nível. E essa mesma publicação fala em 69 no mundo inteiro. E nós aqui já estamos com 13. Ou seja, já estamos à frente. Estamos à frente dos americanos. E todas as pessoas com diabetes podem fazer essa cirurgia? Não, nem todos. Nós temos critérios definidos hoje e dentro dos critérios dá resultado. Fora deles, certamente não. Quais são esses critérios? Hoje nós sabemos que além do diabetes tipo 2 e do diabetes tipo 1, que é 5% só, nós temos alguns intermediários, que são diabéticos que parecem 2, mas têm anticorpos que vão afetar o pâncreas, a insulina, e tem também a reserva pancreática, que é medida simplesmente pelo peptídeo C, é uma substância também, que mostra então se tem células pancreáticas ainda produzindo o suficiente para serem recuperadas. Não, então, se tem assim, esse número peptídeo C acima de 1, temos chance. E se não tem anticorpos, temos chance. Aí tem outros critérios menores, mas esses são os fundamentais, além do que também se considera, claro, né, nós temos hoje em torno de 60% de diabéticos sem controle, esses que nós queremos operar. O que o endocrinologista tem controle, está adequado, nós não temos assim, até uma indicação primária, né? Nós temos que cuidar inicialmente dos descompensados. Até porque toda cirurgia tem sempre um risco. E quais são os riscos dessa cirurgia? Os riscos principais são aqueles relacionados à cirurgia em si, qualquer cirurgia do tubo digestivo, ou seja, ela gera alguns efeitos colaterais, né, e algumas complicações até. Os efeitos colaterais bem conhecidos desde a década de 50, desse padrão cirúrgico, como eu disse já usado anteriormente, eles são sobre as vitaminas. Existe na transformação, na modificação de posição do intestino, algumas desabsorções. Então, as vitaminas que normalmente são absorvidas não são absorvidas, e isso tem que controlar. Tem que fazer exames periódicos, tem que repor o que falta, tem que adaptar a alimentação a essa reposição. E aí tem outras coisas, né, que todo mundo tem que fazer, que é atividade física adequada, enfim, mudar o estilo de vida, comer certo. Então, não é só a cirurgia, é um conjunto de coisas. Não é mágica. Não, né? Não é mágica. Tem todo um conjunto de coisas. Claro que a cirurgia é um efeito muito poderoso nessa parte dos hormônios, que normalmente nós não produziríamos sem a cirurgia. Então, isso são efeitos
efeitos colaterais. Tem complicações, toda cirurgia tem grau de mortalidade, hoje nós giramos em torno de 0,5%, 0,3%, a mortalidade da doença é 5%. Então nós tratamos de uma mortalidade muito menor na cirurgia, então vale a pena. Número 2, tem as complicações perioperatórias, logo depois da operação, tem fístulas, tem infecções que podem ocorrer, tudo isso se protege, a pessoa se cuida, é um índice baixo também. Então, é esse o cenário, não é mágica, tem que fazer toda uma série de coisas que é por conta do paciente também, com a nossa orientação. Tem grupos multidisciplinares que fazem esse trabalho. Muito obrigada pela sua entrevista. É um prazer.